Fala empresário, fala empresária, meu nome é Christian e hoje falarei de vendas. Para ser mais específico, vou falar do processo de entender as necessidades do seu cliente, de sondá-lo, de conhecê-lo melhor, de investigá-lo. E acredite, essa é uma das partes mais importantes da venda. E você vai entender os motivos vendo esse vídeo até o final. A experiência me mostrou que a maioria das pessoas, a maioria dos vendedores, dos gestores, empresários, quando procuram entender mais de vendas, eles querem saber mais sobre técnicas de fechamentos e de como lidar com as objeções. E não há nada de errado com isso, sendo que eu mesmo já fiz vídeos falando sobre esses assuntos. Na descrição eu coloquei alguns para você conhecer. Só que para mim é muito claro que a sequência, que a ordem está errada. Caso você não tenha seguido o processo anterior da venda e já queira aprender logo essas técnicas. Você quer saber técnicas de fechamento e nem sequer criou uma base sólida com seu cliente. É quase igual a começar a construir uma casa pelo telhado. Qualquer um é capaz de descobrir o que o cliente deseja, mas é tarefa para um profissional descobrir as razões que levaram o cliente a desejar um determinado produto. Essa é a diferença do passo de abertura de vendas, pois nessa parte da venda que eu falarei hoje, você vai querer entender, conhecer o seu cliente. Quando você recebe o cliente em sua loja e faz todas as técnicas para uma recepção mais pessoal e menos padronizada, ela sozinho não vai te garantir a venda, mas vai começar a construir a base para a sua venda. Caso você não saiba, essa parte de receber o cliente é um passo anterior ao assunto de entender as necessidades do seu cliente que vamos conversar agora. Bom, então quando você faz essa recepção do cliente, você pode saber o que eles desejam por meio de suas conversas que você tem com ele. Mas você pode ainda não saber por que eles desejam adquirir um produto em particular. Às vezes é um presente para um amigo, ou um item para uma ocasião especial, ou é simplesmente para ele mesmo. Mas você tem que saber o motivo, você é obrigado a saber o motivo. E vender é muito mais que simplesmente saber o que o cliente deseja comprar e pronto. Ao desenvolver a capacidade de sondar e descobrir por que um cliente deseja determinado produto, você pode aumentar sensivelmente suas chances de satisfazer as necessidades dele. Se você conseguir identificar as razões que determinam uma venda potencial, significa também aumentar o valor e a quantidade de itens que você pode vender para cada cliente. E acredite, num período de tempo menor, pois você vai usar o tempo do seu atendimento de uma forma melhor. Você vai usar o seu tempo para estreitar os laços com seu cliente. Você, com certeza, já sabe que um cliente nunca é igual ao outro, mas muitas vezes atendemos todos igualmente. Cabe a você identificar as diferenças entre eles e sugerir os produtos mais adequados para cada um. Quer ver? Vamos supor que dois clientes diferentes estejam procurando uma calça. Aí o cliente A está procurando uma calça para sair e o cliente B está procurando uma calça para ir para o trabalho. Ambos estão procurando o mesmo produto, que no exemplo é uma calça. Mas claramente cada um tem um motivo diferente. O que acontece é, se você fazer a mesma demonstração para os dois, provavelmente você vai perder uma venda ou até mesmo as duas. A falta de habilidade em entender a necessidade do cliente pode fazer com que você perca muito dinheiro em vendas e também em comissão, tendo também gastado um bom tempo com eles sem efetuar a venda. O que acontece algumas vezes
é do vendedor falar: ah, você está procurando uma calça? Então levar o cliente para a parte onde ficam as calças e já começar a apresentar o produto. Como eu disse, é necessário ser um profissional para descobrir as razões pessoais que levam o cliente a procurar um determinado produto. Ou, como exemplo, né, uma determinada calça. E fazer com que ele sinta, durante a apresentação, que essa calça vai atender às suas necessidades. Quanto mais você souber sobre seus clientes, mais você será capaz de ajudá-los a selecionar os produtos certos e aí vender com mais exatidão para eles. Com mais conhecimento sobre os clientes, você também estará mais apto a sugerir acessórios ou itens adicionais. E também você com certeza terá mais argumentos para destruir as possíveis objeções que possam ocorrer mais para frente na sua venda. Bom, a sondagem não termina quando você descobre por que um cliente deseja um produto. Há mais 2 motivos cruciais para você vender com mais facilidade para o cliente, que são compreender os desejos, necessidades e vontades do cliente, e o outro motivo é fazer com que o cliente confie em você. Explicando melhor os 2 motivos, começando com compreender o cliente, não tem como linkar esse tema à empatia. E só para estarmos na mesma página, empatia é a capacidade de você se colocar no lugar do seu cliente. Entender as vontades, as necessidades e desejos do seu cliente exige um bom esforço. Você precisa desenvolver a habilidade de fazer boas perguntas e também de pesquisar os fatos. Se um cliente estiver entusiasmado com a compra de algum presente, entusiasmado com algum evento especial, sei lá, você precisa tirar vantagem desse entusiasmo, a fim de concretizar a venda ou até mesmo incluir adicionais. A maioria dos clientes gostam de conversar, principalmente se tem algo interessante para falar linkado com a venda. Como se, por exemplo, ele estiver comprando o produto X por conta de uma viagem. O cliente te contar sobre seus planos de viagem já é meio caminho andado. Então, sua meta consiste em prestar atenção, mostrar empatia e se envolver com o seu cliente o máximo possível. Lembre-se, as pessoas realmente gostam de ser ouvidas. E eu não estou falando aqui para você se tornar o super amigo ou o amigo íntimo do seu cliente. São coisas bem diferentes. Para fazer com que seus clientes confiem em você, também é necessário a habilidade e prática. Estabelecer a confiança é uma habilidade muito sutil que você tem que ter. Entenda, você não consegue isso com atendimento muito rápido, que às vezes você não sabe nem o nome do seu cliente, ou também de ficar fazendo milhares de perguntas, confundindo os seus clientes. A confiança ela é estabelecida por meio do interesse sincero de suas perguntas e da empatia que você demonstra ao apoiar as respostas dos seus clientes, né? Seus clientes, eles precisam sentir que você está verdadeiramente interessado neles e na expectativa que eles têm em relação à compra. Se eles não acreditarem em você, você terá dificuldades em tentar vender-lhes alguma coisa. Por outro lado, se você puder desenvolver um relacionamento de confiança com eles, é provável que eles valorizem muito sua opinião e comprem com mais facilidade o que você vai recomendar para eles. Os clientes podem até mesmo gastar mais dinheiro do que tinham inicialmente planejado. E por que eu estou insistindo tanto nessa aproximação, nesse relacionamento que você tem que ter com o seu cliente? Porque todo mundo já teve uma experiência negativa e tem algumas pessoas que não gostam de vendedores. Isso
fica praticamente no subconsciente dessas pessoas. Então, se você não estabelecer um relacionamento mais pessoal, mais próximo com o seu cliente, ele vai te enxergar como um vendedor. Alguém que só quer bater meta, que vai te empurrar um monte de produtos, que vai ficar te pressionando, que vai ficar igual uma sombra te seguindo. Bom, enfim, são vários motivos que jogam contra você. E esses motivos dificultam de você obter a confiança do seu cliente e, por consequência, de fechar a venda. E para entender os desejos e necessidades dos seus clientes, e também fazer com que eles acreditem em você, é necessário desenvolver as habilidades adequadas. E eu começo aqui falando das perguntas abertas. Voltando naquele exemplo dos 2 clientes que queriam comprar uma calça, você pode saber agora o que os diferencia. Por exemplo, um queria uma calça para trabalhar e o outro queria uma calça para sair. Mas você ainda não tem todos os detalhes. O cliente A, ele está interessado em uma calça social ou uma calça de sarja? Será que ele precisa de uma cor diferente ou de uma cor básica? E o cliente B, que estilo de calça que ele prefere? Uma calça mais justa, mais larga, rasgada, sei lá. Você pode descobrir as respostas para essas perguntas, e lógico, outras, por meio de perguntas abertas, que vão tirar do seu cliente respostas mais do que um simples sim ou não. Para fazer perguntas abertas, você deve utilizar as seguintes palavras: quem, o que, quando, onde, qual, quanto e como. Essas são as mais famosas, vamos dizer assim. Quando você começa uma pergunta com uma dessas palavras, é mais provável que você receba uma resposta completa, com muitas informações extras e úteis também, do que você usasse uma pergunta fechada, como por exemplo, você quer ou você gosta, e assim por diante. A chance dele responder somente um sim ou não é muito grande para essas perguntas. O que você não pode fazer é tentar adivinhar o que o cliente deseja, ou descer toda a loja mostrando um monte de opções em vez de deixar as perguntas amplas e abertas. Por exemplo, uma pergunta fechada é para uma ocasião especial? A pergunta aberta seria: qual é a ocasião especial? Outra pergunta fechada seria: é para presente ou é para você? A pergunta aberta fica: para quem você está comprando? Outra que eu escuto muito é aquela pergunta fechada: procura alguma coisa em especial? E a pergunta aberta seria: o que você está procurando? Na descrição do vídeo tem algumas perguntas de sondagem para você começar a ter algumas ideias e aí depois criar as suas próprias perguntas. O ruim é que com perguntas fechadas você tem menos chances de obter informações valiosas sobre por que os clientes desejam um produto em particular. Em vez disso, você só consegue descobrir o que eles querem. As pessoas têm gostos diferentes. Elas valorizam atributos diferentes do produto. Umas valorizam a marca, outras o conforto, o preço, o corte, caimento, sim, tratando de roupa, cor, etc. O problema é que muitas vezes o vendedor valoriza o preço quando o cliente está mais preocupado com o conforto. Ou o vendedor valoriza a marca e o cliente está apenas interessado se o produto é fácil de usar. Se você ficar tentando adivinhar o que o cliente valoriza, você terá dificuldades de fazer a venda e pode até estar atrapalhando o seu cliente. É extremamente importante que você não leve em consideração as razões pelas quais você gosta ou não gosta de um item em particular.
e fique confundindo a cabeça do cliente. Um outro tipo de pergunta que você tem que se atentar é com as perguntas que começam com porquê. Muitos vendedores, eles acreditam que é pessoal demais e pode até soar agressivo, apesar que eu acho completamente o contrário. Usar o porquê nas perguntas torna as coisas muito mais claras. Se o cliente que veio comprar a calça para usar no trabalho e procura uma calça social com barra italiana, como eu posso atender às necessidades dele se não lhe perguntar por que ele quer uma calça com barra italiana? E se ele disser é que eu acho que está na última moda, essa é uma grande informação, pois se ele quer estar na moda, você pode explicar e mostrar o que de fato está na moda. Ao perguntar por quê, você esclarece os desejos e os interesses do cliente, está mais apto a ajudá-lo. Você pode suavizar a pergunta, usando frases como tira uma dúvida ou sabe, estou curioso. Aí então você segue com a pergunta do porquê. Quando a pergunta é feita com sinceridade, a última coisa que os clientes irão pensar é que você está sendo agressivo. Bom, o cliente deve acreditar em você e na loja e ver valor no seu produto. Com confiança e valor estabelecido, a venda é quase certa. O valor ele é ligado ao produto e a confiança é entre você e seu cliente. E o ponto crítico da confiança é muito simples, mas pouco utilizado. E se resume na frase: as pessoas precisam ser ouvidas e reconhecidas também. Quer ver? Vou dar um exemplo simples de diálogo para ser mais tranquilo de você entender. Então, depois de fazer a abertura da sua venda e já entrar na questão de que o cliente, do que o cliente procura, o cliente pode dizer: um tempo atrás eu estive nos Estados Unidos e vi um tênis que eu não estou achando aqui. E o vendedor responde: e como era esse tênis? Essa é a resposta que a maioria dos vendedores dão. E claro, não tem nada de errado com ela. O problema é que o vendedor já está pulando para a etapa de apresentar o produto e quase não usando essa fase de sondar o cliente, que é tão importante. Esse diálogo parece simples e lógico. Então, o que o vendedor poderia ter feito melhor para se manter nessa fase de investigação? Duas coisas. Em primeiro lugar, por que o cliente falaria que estava nos Estados Unidos se ele não quisesse mostrar que estava lá? É um detalhezinho que pode fazer você se aproximar mais desse cliente. Mas às vezes você não acha importante. Aqui no exemplo, eu estou citando outro país, mas o cliente poderia falar de, sei lá, de algum evento, de alguma viagem, de aniversário, etc. Em segundo lugar, não há uma relação de suporte ou reconhecimento da informação que o cliente estava fornecendo voluntariamente. Esse ponto é importante. Em nenhum momento você precisou usar técnicas para extrair essa informação do seu cliente. Se ele não quisesse falar sobre os Estados Unidos, ele teria dito algo do tipo: eu vi um tênis há um tempo atrás e não estou conseguindo achar mais ele. Então, você tem que dar suporte à resposta do cliente e depois fazer uma pergunta para ele. E aí você começa a estabelecer e reforçar uma relação de confiança entre vocês dois. Eu vou melhorar um pouco o diálogo. Bom, então o cliente disse que um tempo atrás estava nos Estados Unidos e que viu um tênis, mas não acha esse tênis por aqui. O vendedor poderia responder então: nos Estados Unidos, nossa, dizem que lá é melhor do que aqui para fazer compras. E como que era o tênis? Você percebe que agora
eu fiz uma reação de suporte à palavra Estados Unidos. E um diálogo mais pessoal começa a ser criado. Mesmo apesar de eu já ter ido para o final querendo apresentar o produto. Finalizando com a pergunta, como que era o tênis? Essa aproximação é quase que vital para você fechar a venda com mais facilidade. O legal para você potencializar a técnica é se prolongar um pouquinho mais. Por exemplo, o vendedor poderia dizer, nos Estados Unidos, qual cidade você foi? Aí o cliente pode responder, Nova York. E você responde algo do tipo, putz, legal, eu tenho vontade de conhecer Nova York. Você acha que vale a pena eu ir lá para passear? E aí você pode continuar a conversa. Esses poucos segundos ou até mesmo minutos de conversa são tudo para o seu atendimento. Acredite, se você usar o tempo necessário para a sondagem e para prolongar o bate-papo, o tempo do atendimento inteiro será cortado pela metade. Na maioria das vezes, o tempo em vendas é mais gasto em apresentar o produto e destruir as objeções, antes mesmo de se ter estabelecido um relacionamento ou descoberto o que de fato o seu cliente desejava. Na vida pessoal, na sua vida fora da loja, é muito normal quando você quer saber alguma coisa, falar mais ou menos seguindo o exemplo que eu citei. E como isso pode desaparecer quando os vendedores entram na loja e estão atendendo os clientes, né? Seja curioso, dê atenção aos seus clientes e observe como eles irão responder para você. Então, procure após cada pergunta ter uma reação de suporte e, se for possível, na maioria das vezes fazer perguntas abertas. Fazendo isso, você também com certeza estará maximizando o seu potencial de vendas, além de aumentar o número de clientes que começam a ficar fiéis à sua marca e a você, pelo simples fato de ter esse atendimento mais humano. Você conhece as perguntas abertas e sabe também como é valioso dar suporte às respostas do seu cliente. Agora, você deve estar se perguntando, né? E depois dessa conversa toda, depois dessa aproximação com o cliente, como eu conduzo a venda? O que mais eu pergunto? As perguntas devem ser feitas de forma a descobrir primeiro o que os clientes desejam e depois por que eles desejam. Somente então você deve sondar com mais detalhes qual produto em particular o cliente quer. E um ponto importantíssimo, você deve fazer perguntas em relação ao conhecimento do seu cliente sobre o produto que ele quer. E também se ele já procurou esse produto em outras lojas, né? Eu já vou dar um exemplo para ficar mais claro. As primeiras 3 ou 4 perguntas irão não apenas lhe fornecer essas respostas, mas também vão te indicar um caminho para o resto do seu atendimento. Bom, depois de abrir a venda e fazer a pergunta de transição, e caso você não saiba o que seria essa pergunta, é só deixar nos comentários que eu te explico. Qual seria a próxima pergunta que você deve fazer? Eu vou dar um exemplo fácil. Vamos supor que a cliente diga, né? Eu estou procurando um presente para o meu marido. Como você aprendeu, você não deve ir direto para a questão do produto. Então, você tem que dar o suporte, que pode ser mais ou menos assim. Que bom, é sempre gostoso comprar presentes. E depois, qual seria a sua próxima pergunta? Não está difícil, hein? Depois que você deu o suporte, a próxima pergunta seria: qual é a ocasião especial? A razão aqui é que quanto mais importante for a ocasião, mais importante é o presente. Você não iria gostar de fazer uma venda de R$1.000
quando em função da ocasião você poderia ter vendido 3 mil, por exemplo. Além disso, mesmo que não seja para outra pessoa e o cliente, né, esteja fazendo compras para si próprio, utilizar as perguntas certas podem fazer com que ele associe a compra a uma ocasião especial e gaste mais dinheiro também. Então, voltando, respondendo a pergunta de qual era a ocasião especial, a cliente poderia dizer: é o nosso aniversário de 25 anos de casamento. E aí você dá o suporte. Parabéns, que conquista maravilhosa. É raro hoje em dia encontrar alguém casado há tanto tempo. Mais ou menos assim, né, que você pode dar esse suporte. Eu estou dando um exemplo super fácil, mas é incrível que mesmo usando esse exemplo, tem vendedor que não reage à altura. Meus pais fizeram recentemente 44 anos de casados. Você acha que na compra do presente o vendedor usou essa informação ao seu favor? Ele nem sabia que o presente que o meu pai estava comprando era para isso. E assim, quantos exemplos nós não temos disso no varejo? Bom, depois que você fez esse suporte, qual é a próxima pergunta que você deve fazer, né? A próxima e melhor pergunta deve ser: quando é o aniversário? O tempo é um fator importante em vendas. Ou seja, quanto mais curto é o tempo, mais caro pode ser o produto. As pessoas estão dispostas a gastar mais se não tiverem que continuar procurando, e também com o tempo contra elas, elas não poderão ficar orçando em outras lojas. Então, depois dessa pergunta, vamos dizer que o cliente responde que é nesse sábado. Aí o seu suporte seria: realmente está bem próximo. A frase realmente está bem próximo deve ser usado como uma resposta de suporte para qualquer evento dentro de um ano ou menos. Evento daqui a 2 semanas, você pode falar: puxa, está próximo, hein? Quando o evento é daqui a 6 meses, você pode falar: puxa, falta pouco. Esta resposta de suporte também sugere, ela reforça que você tem motivo para tomar uma decisão hoje. Agora que você já sabe que é um presente, que é para uma ocasião especial e que a data está próxima, você entra na fase de perguntas que você vai usar sempre, independente se é uma data especial ou não. Ou seja, se for uma compra de, sei lá, uma pia de banheiro, você começa usando essa pergunta: o que você já viu antes e de que realmente gostou? O cliente, ele vai te dar 2 respostas possíveis. A primeira é que eu vi o produto X em outro lugar, ou alguma coisa semelhante desse tipo, ou eu ainda não vi nada. Então, ou seja, ele começou a procurar agora. A sua loja foi a primeira. Bom, na primeira resposta, o meu pensamento é: por que o cliente então não comprou na outra loja? E é muito interessante você fazer essa pergunta para ele. Não vai parecer agressivo se você perguntar com cuidado e também demonstrando interesse. Aqui também você pode suavizar a pergunta usando uma frase antes, como aquela: tira uma dúvida, ou, sabe, estou curioso. Aí você segue com a sua pergunta. Você precisa saber por que ele não comprou na outra loja, pois daí você se certifica que não vai acontecer o mesmo erro com você. Quanto a outra resposta possível que ele possa te dar, que ainda não viu em nenhum lugar, que sua loja é a primeira que ele foi, você continua o processo de investigação com uma pergunta do tipo: o que você acha que seu marido iria gostar mais? Essa colocação é melhor do que perguntar: o que você gostaria de dar de presente para o seu marido? Seu objetivo é descobrir o que os seus clientes querem, por que querem e depois, mais especificamente, que item eles querem.
Lembre-se de usar o esquema pergunta, resposta, suporte na sondagem para conquistar mais ainda a confiança dele. E por fim, vou dar 3 dicas nessa etapa de investigação, nessa etapa de entender as necessidades do cliente. E eu começo com como vender um produto que você não tem. Essa é uma situação muito comum no dia a dia. O cliente entra em sua loja e pergunta por uma marca em particular que você não tem, ou um determinado produto que você não tem no seu estoque, ou até mesmo um produto que você tem no seu estoque na loja, mas não tem o tamanho que ele deseja. E qual é a resposta da maioria dos vendedores para esse tipo de pergunta? Infelizmente eu não tenho. E aí acabou a venda. Ou aquela frase típica, tinha, mas acabou. E aí termina a venda. A única verdade é que nenhuma loja pode manter níveis de estoques para todos os produtos disponíveis, em todos os tamanhos e a todo tempo. A capacidade de conduzir um cliente de um produto que você não tem para um que você tem no seu estoque é um dos pontos que vai te tornar um vendedor diferenciado. Digo até um vendedor raro. Na realidade, não haveria necessidade de vendedores se tudo que eles tivessem que fazer fosse mostrar os produtos solicitados. Aí você é um atendente, ou, como dizia antigamente, um tirador de pedidos. É durante o processo de investigação que você pode apresentar uma melhor alternativa de produto. Ao procurar vender uma alternativa para o seu cliente, você pode acabar sim oferecendo o item certo para ele. Bom, mas aí também tem uma verdade, né? Infelizmente, alguns clientes não poderão ser conduzidos para uma venda alternativa. Não importa o que você faça, ele vai querer aquele produto. Por outro lado, algumas pessoas podem dizer que querem, por exemplo, o tênis X, apenas porque ouviram falar que é uma marca boa, né? E ainda não estejam decididas por nenhum modelo em particular. Bom, com essas pessoas é bem mais fácil conduzir uma venda alternativa, porque elas não têm uma certeza. Quando um cliente sugere que deseja uma marca em particular, uma marca que você não tem, você tem que perguntar qual é o modelo ou qual é o estilo. Você poderá descobrir se o cliente já esteve olhando outras lojas e está apenas interessado em encontrar o melhor preço, ou se ele está aberto a outras possibilidades. Dessa forma, essa é uma excelente pergunta, mesmo se você tiver a marca solicitada. Se caso você não tiver a marca para conduzir o cliente com sucesso para a venda alternativa, sem parecer agressivo, há alguns passos que você pode seguir. Bom, após descobrir o que o cliente deseja, pergunte por que ele deseja aquele item particular. Lembre-se, se eles mencionarem uma marca que você não tem, pergunte sempre qual é o modelo ou qual é o estilo. Saber a resposta para essa pergunta é a chave para a venda alternativa. Depois que o cliente responder a sua pergunta, você deve dar uma resposta de suporte para confirmar ao cliente que você estava prestando atenção e também que se interessa pelo que ele estava dizendo. Lembre-se, a reação de suporte desenvolve a confiança. Então, por exemplo, vamos dizer que o cliente pergunta se você tem a TV da marca X. Em vez de dizer que não tem logo de cara, você pode dar o suporte e fazer a pergunta na sequência. Tipo assim, essa é uma ótima marca, que modelo você quer? Aí o cliente ele pode responder que não sabe ou ele pode até te dar o modelo. Neste momento, peça permissão ao cliente para lhe mostrar uma alternativa. Isso vai transmitir para o cliente sua preocupação em ajudá-lo, em vez de passar aquela sensação que você só quer vender.
Ao lhe pedir permissão, explique por que você acha que tem uma alternativa que o cliente poderia gostar. Você pode perguntar mais ou menos assim: por que você escolheu essa marca de televisão em particular? E uma das respostas do cliente pode ser: por conta da imagem. E você pode pedir a permissão da seguinte forma: é um modelo muito bom. Baseado no fato que você quer uma imagem boa, nós temos uma outra marca que é muito similar e que tem uma vantagem extra que você poderá gostar bastante. Eu posso lhe mostrar? Se o cliente concordar em ver uma alternativa, certifique-se de que ela vai atender às necessidades do cliente da mesma forma ou até mesmo melhor do que o produto solicitado. Em outras palavras, relacione seus pontos de demonstração aos motivos que seu cliente alegou para desejar o produto solicitado. Se o cliente recusar sua oferta de um produto alternativo, aí você está numa posição difícil. Porque você corre o risco de parecer inconveniente ao tentar fazer uma venda alternativa para um cliente que esteja relutante. Por outro lado, é difícil não tentar fazer a venda. A relação que você construiu com o cliente até esse ponto será a sua melhor pista de como proceder. Outra dica é: tome cuidado com as palavras que você escolhe. As escolhas sutis das suas palavras podem fazer toda a diferença do mundo. Por exemplo, evite as palavras comprar, gastar, custo em suas perguntas de investigação. É interessante você substituir a palavra comprar por procurar ou querer e gastar ou custo, por investir. Em vez de dizer há quanto tempo você está pensando em comprar uma calça, diga há quanto tempo você está procurando ou querendo uma calça. E em vez de dizer que você vai ter um custo de X reais, diga que você vai ter um investimento de X reais. Sua escolha de palavras pode atenuar o tom de suas perguntas e também encorajar respostas mais expressivas dos seus clientes. E a terceira dica é: não pergunte para o seu cliente quanto que ele pretende investir. Eu já falei em um vídeo sobre essa questão polêmica. Aí vale a pena olharmos para nós também. Você alguma vez se apaixonou por alguma coisa, algum produto em uma loja e gastou mais dinheiro do que você tinha planejado? Eu já fiz isso. Se esse é o seu caso, é possível que também seja o caso do seu cliente. Sua função é criar um desejo em seus clientes e vender o que eles realmente querem. Caso você pergunte ao cliente quanto que ele quer investir, vamos dizer que ele diz que pode R$500. Por outro lado, caso você não pergunte, você tem a liberdade de simplesmente mostrar a ele algum produto que custe R$1.000 ou qualquer outro valor. Se você perguntar, você pode restringir muito a sua venda. Se ele disser que quer investir R$500 e você lhe mostrar algum produto que custe 1.000, você corre o risco de ser interpretado como agressivo. Fazendo essas perguntas para o cliente, você está colocando obstáculos e dificultando a sua venda. E esse foi o vídeo de hoje. Falamos sobre como investigar, como entender as necessidades do seu cliente. Espero ter te ajudado. Dúvidas é só escrever aqui nos comentários. Obrigado por ter assistido e seja o empresário da sua vida.